Então vamos começar com a leitura. Né? Começa lá em 2 Samuel, primeiro no capítulo 3, versículo 2 a 5. Depois a gente vai ler capítulo 5, dos versículos 13 a 15. E depois o capítulo 12, dos versículos 10 a 13. Eu vou seguir conforme a revista. Lá em 2 Samuel 3, a partir do versículo 2 diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Hagite, e o quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Agora no capítulo 5, dos versículos 13 a 15. Capítulo 5, versículo 13 diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que viera de Hebron. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. E aí, 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 10 a 13, que a gente vai ler o 13 até a parte A. Começa assim, no versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E aí passa por toda aquela questão de quando Davi passa pelo arrependimento, né? Então a gente vai, né, seguir ainda no tópico que a gente estava na semana passada, né? Vou pegar minhas notas aqui. E a gente vai perceber, de novo, usando o exemplo de Davi agora, né? A gente mencionou um pouco na semana passada sobre o papel do pai, né? A gente vai perceber o exemplo de Davi, né? A gente vai perceber Davi, né? Grande rei, escreveu metade dos Salmos, uma pessoa que você via que tinha uma intimidade, conhecia Deus. E foi um rei de muito sucesso, porque ele conseguiu unificar o reino de Israel, que estava isolado. Tudo bem? Mas a gente vai perceber que tem também a falha pela perspectiva familiar, pela perspectiva como pai, como líder de família. Tá? Então, na revista, para a gente seguir um pouquinho, né? A gente percebe na primeira parte que a gente vai falar sobre Davi como ungido, né? E acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar essa expressão, né? Que Davi era quando Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, né? Ele fala assim: eu já escolhi um homem segundo o meu coração, né? Porque Saul estava pecando, fez coisa errada. Então ele falou assim: já escolhi um outro segundo o meu coração e ele vai ser ungido para ser o rei. Então a gente vê lá, né, em 1 Samuel, a gente percebe a história começa com Saul, que foi o primeiro rei, né, escolhido para liderar Israel, e ele se decaindo e aí Deus escolhendo Davi, né? Se a gente vai lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então ali foi quando Deus falou assim: olha, eu sei que você gosta de Saul, talvez você tenha uma relação próxima com ele, abrindo um detalhe, mas tinha um tipo de proximidade, tanto que Samuel sofre quando ele vê que Deus tirou de Saul o espírito, né? Mas ele fala assim: ó, para de enrolar, enche a sua botija de azeite aí, vamos lá que você vai ungir o rei lá em Jessé. Aí eu queria trazer uma reflexão e talvez perguntar um pouco. Como eu falei no começo, a gente tem aquele versículo na palavra que fala que 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Acho que é isso. Então, ver se eu enxerguei uma coisa. Nesse versículo, né? Então vamos lá, está escrito assim: Porém agora não subsistirá o teu reino, isso é Samuel falando com Saul, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Quando a gente lê esse versículo, a primeira coisa que eu queria trazer é só para a gente refletir, né? Quando a gente fala que Davi é ungido e tudo mais,
geralmente quando alguém fala quem é Davi, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: o homem segundo o coração de Deus, né? Todo mundo fala isso. Só que na verdade, quando você lê e você vai interpretando o texto, segundo o coração de Deus não é em relação a Davi, é em relação ao critério de escolha. Deus falou assim: agora eu vou escolher um segundo o meu coração. Não vou escolher Saul, porque Saul foi escolhido pelo critério de quem? Mais alto, mais forte, uma cabeça mais alta, bonitão, forte, igual o rei das outras nações. Saul foi escolhido no critério do homem. Então o que Deus fala para Samuel não é o seguinte assim: ó, Davi já é alguém, ele é perfeito conforme o meu coração. Não é isso que Deus está falando. Porque muitas vezes a gente pensa assim: poxa, tem que ser que nem Davi. Só que é um pouco arriscado a gente falar isso. Porque a gente analisa a vida de Davi inteira, melhor, às vezes não sei se é bom ser que nem Davi não. E a gente vai, durante essa aula, talvez isso aí não aconteça. Por que isso, para mim, é uma questão que encoraja? Se a gente acha que Davi é segundo o coração de Deus, a gente acha que tem que ser que nem Davi. Mas se a gente entende que a escolha é segundo o coração de Deus, quer dizer que cada um de nós que foi escolhido por Deus, nós também somos escolhidos segundo o coração dele. Então o que acontece? Não é que deixa a barra mais baixa, não é isso. Mas Deus coloca numa posição de dizer que cada um que está aqui hoje foi escolhido por Deus, segundo o coração, segundo o critério de Deus. Cada um aqui foi escolhido. Mas aí entra a questão, obviamente, né, que para você ser escolhido conforme o critério de Deus, isso não te isenta da responsabilidade de viver conforme as ordens e a forma como Deus te ensina. Mas eu quero apresentar isso por quê? Porque às vezes quando a gente vai falar de Davi, o pessoal fica meio assim: não, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele fez essas coisas mesmo, mas tipo, não, Davi era um homem que foi escolhido de acordo com o critério de Deus, que por muito tempo obedeceu e seguiu de acordo com o Espírito de Deus, obedeceu à vontade de Deus, e como a gente já falou antes, no momento que ele olhou ali por cima do muro e cobiçou a mulher do próximo, e passou por todo aquele processo que a gente vê lá em 2 Reis 11, ali a gente já começa a ver que, 1 Reis 11, ali a gente começa a ver que a forma que Davi seguia Deus começa a entrar por uma outra, né? O seu comportamento não é mais conforme a vontade de Deus. Mas como a gente vai falar na lição também, não foi exatamente naquele momento que ele se tornou uma pessoa que desviou um pouco dessa questão, né? Então, só para, né, colocar isso, né, como essa escolha conforme o critério de Deus, a gente pode tirar um pouco esse misticismo, às vezes, que existe de que Davi é alguém acima da média. Não. Davi simplesmente foi alguém que Deus olhou e falou assim: no meu critério, esse pode ser o rei. E aí ele não era no critério. Como se, naquela época, tinha um homem mais santo que Samuel. Está falando dele aqui, né? O cara é um profeta. Meu Deus do céu. O cara ouvia Deus chamar no quarto. Ele era o responsável espiritual por toda a nação de Israel. No coração de Samuel, ele chegou lá e falou assim, quando ele chegou para ungir, a gente vê a história, né? Ele chega na casa, né, de Jessé e fala assim: cadê seus filhos? Eu vou ungir um rei. Aí chega o primeiro: nossa, esse daí, Deus, esse é top, Deus, acho que é esse aí. Deus falou assim: não, esse não. Aí falou assim: não, esse aqui é bonitão também, Deus, forte, não sei o que, homem de guerra, acho que é esse. Foi passando um por um. Ô Jessé, você não tem mais filho não? Putz, tem mais um. Ah, mas esse daí, não acho que não é para rei não, porque, né? Nem lembrei de colocar ele aqui na fila, porque, segundo o coração de Samuel, que Samuel, quando viu, ele é bem afeiçoado, ruivo, não sei o que, não olha como se fosse um rei. O próprio pai dele não achava que Davi poderia ser rei, porque, não, peraí, se é para escolher um filho meu para ser rei, tem que ser um desses. Davi, não, deixa ele lá cuidando das ovelhas aqui. Ou seja, segundo o critério do homem, Davi não era para ser rei. É por isso que Deus falou assim: mas no meu critério, ali tem alguém que pode ser rei. E é por isso que eu falo que o motivo que eu quis fazer esse parênteses na lição é para, às vezes, falar pra gente que às vezes a gente tem esse critério também, né? Falar assim: não, mas pô, quem sou eu? Sou ninguém aqui, né? Quem é você na fila do pão, né? Pra achar que você pode fazer alguma coisa pra Deus. Mas Deus está falando: não, se você está aqui, mesmo que até o pai ou até o profeta fala assim: não, esse aí pode deixar de canto. Quando Deus escolhe, tem que, não, pode chamar lá que a gente tem que ungir, é esse aí. E aí a pessoa fala assim: pô, mas não era, né? Achei que não era rei não, mas o cara é mesmo, né? E aí o interessante, né, se a gente for olhar na hora que ele é ungido, em 1 Samuel 16, no versículo 13, né, depois que passa toda essa historinha de, né, esse irmão não, aquele não, chama o outro, lá no versículo 13 a gente vê assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É isso mesmo. Eu cortei a última parte ali, mas então é isso. Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, a unção de Davi não é simplesmente para que ele se torne o rei.
A unção de Davi é para que também o Espírito de Deus, que eles falam que tinha se apoderado de Saul, né? Se você lembrar lá na Bíblia fala que quando ele foi ungido a rei, ele profetizou, né? E foi tomado pelo Espírito. Aqui, a unção era o símbolo de que o Espírito agora de Deus estava sobre a vida de Davi também. E aí nos leva para a segunda parte desse primeiro capítulo, que é Davi como homem de Deus. Então, assim, quando o Espírito de Deus se apodera das nossas vidas, você se torna alguém que vive de acordo, ou você se torna um homem ou uma mulher de Deus, que agora o Espírito dele habita em você. E aí a gente começa a ver, na próxima parte da lição, quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, ele começa a fazer proezas, né? Começa a fazer grandes coisas, né? Então, se a gente for vendo, ele fala assim, né? Foi um processo para ele por muitos anos, até ele de fato assumir o reino, né? Fala que ele foi ungido, foram quase acho que 13 ou 14 anos até ele de fato assumir o reino. Então, ele foi batalhando. Cada batalha que aparecia, ele foi. Então, foi um processo contínuo, um processo de perseverança, um processo dizendo o seguinte, ó, eu fui ungido para Deus por uma missão. E a missão que ele tinha, né, era realmente unificar o reino de Deus. Se eu sou o rei, o meu papel, né, Davi pensando, o meu papel é unificar o reino de Deus. Então, todas as batalhas, tudo o que ele fez, o intuito que ele tinha é o seguinte, eu tenho que abrir os caminhos e preparar para que o reino de Israel seja unificado e eu possa reinar sobre esse povo de acordo com a vontade de Deus. E quando ele foi inspirado dessa forma, né, pelo Espírito Santo que se apoderou dele, e aí ele começou e teve muito sucesso. E aí, se a gente for começar a perceber durante a história dele, da mesma forma como eu falei, né, na visão dos outros, até do próprio pai dele, de Samuel, ele não parecia ser alguém que seria rei. Mas essa constante atuação, as vitórias, a forma como ele expandiu, né, a forma como ele foi conquistando, tudo que ele fez e acabou unificando o reino de Israel, tudo isso serviu de certa forma para mostrar o quê? Que não, aos poucos o povo foi aceitando a Davi. E se a gente olha na história, a gente deve dar uma olhada também mais tarde na revista. Davi primeiro assume a tribo de Judá, né, ele primeiro se torna ali rei em Hebron, né, que começa os primeiros 7 anos do reino dele, e depois de mais algumas vitórias, mais alguns filisteus derrotados e tudo mais, alguns capítulos para frente, as outras tribos se juntam e falam assim, não, você é nosso rei também, ele fala, né, você é sangue do nosso sangue, você é carne da nossa carne, reina sobre nós também. Então há essa confirmação do reinado de Davi por intermédio das ações que ele realizou quando ele se tornou empoderado pelo Espírito Santo. O que isso nos ensina também no dia de hoje? Muitas vezes a gente começa a buscar Deus, a gente fala assim, Deus, eu quero mais do seu Espírito, eu quero ser usado, eu quero ser o derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas, a gente quer ouvir, quer não sei o quê, mas Deus não derrama o Espírito sem nenhum propósito. Então Deus tem um propósito, ele fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando eu tenho um objetivo, uma missão, o Espírito de Deus é derramado dessa forma. Então, muitas vezes a igreja não recebe o Espírito nas nossas orações, nas nossas buscas, porque a gente está orando sem um propósito. A gente pede o Espírito porque é gostoso, sentir um arrepiozinho ali no canto. Ou porque, quando eu sinto a presença de Deus é maravilhoso. E sim, de fato, é mesmo. Só que, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, porque quando a gente estiver lá no céu, aí a nossa vida inteira vai ser dessa forma. A gente vai ficar a eternidade aproveitando a presença de Deus. Mas enquanto a gente está aqui na terra, se o Espírito de Deus se apodera de você, é porque tem alguma coisa a ser feita. Aí, acho que esse é eu falando que o Padre Diego, quando esteve aqui da última vez, né, quando estava numa dessas conversas, ele falou assim, às vezes você tem que parar de perguntar para Deus por que você está me levando, mas para quê? Qual que é o objetivo? Qual que é a missão que nós temos que cumprir? Davi, nesse ponto, ele nos ensina essa lição. Ele tinha um propósito claro que foi inspirado por Deus, que é, vamos unir esse povo debaixo de um reino para adorar a Deus continuamente, certo? Então a motivação era boa, Davi é ungido, foi escolhido de forma correta por Deus, foi ungido, reconhecido pelos homens, ou seja, por todos os aspectos, realmente, aquela frase que a gente falou, um homem segundo o coração de Deus, parecia de fato, mas o cara está cumprindo passo a passo, então ele realmente é esse, confundir um com o outro faz sentido, mas agora a gente entra na parte que talvez não foi tão conforme no coração de Deus, certo? Então a gente falou de como ungido, a gente falou como homem de Deus, né? A gente falou agora em relação a ele se tornando, acho que eu até vou ler esse versículo para a gente encerrar e não perder, em 2 Samuel, no capítulo 5, versículos 1 a 3. Então, antes em 2 Samuel 2 é quando ele se torna rei sobre Judá, né, em Hebron.
E aí quando a gente vê lá em 2 Samuel capítulo 5, no versículo 1, fala assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saía e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Ou seja, Davi estava lá 7 anos, reinando sobre Hebrom pela tribo de Judá, mas continuava batalhando as batalhas de Israel. Eles falam assim: a gente reconhece isso. Saul era rei, mas quem batalhava, quem ia com a gente era você. Então eles já tinham essa visão, era claro para eles quem de fato era a autoridade sobre Israel. E a parte interessante também é isso: fala assim, não foi Davi que foi até Jerusalém para reinar sobre todo Israel, mas ele respeitou isso. Eles vieram até Davi e falaram assim: nós estamos aqui e queremos reconhecer o seu reinado e vamos te ungir também como rei sobre toda a nação. Daí para frente é quando ele muda para Jerusalém e se torna rei de tudo, né? Só para a gente perceber que tem às vezes existe um processo no mundo para que o mundo e os acontecimentos ao nosso redor, no mundo físico, eles se equiparem para revelar aquilo que é realmente o que Deus já declarou no mundo espiritual. Quando Samuel ungiu Davi, mais de quase 20 anos antes dessa cena, quando Samuel ungiu Davi, Deus já sabia que ele seria rei sobre todo Israel. Mas às vezes a realidade demora um pouquinho para chegar naquilo que Deus já declarou. Mas onde que isso nos mostra? Existe um tempo necessário no processo para que as peças se encaixem, mas a palavra de Deus ela é inegável. Se existe uma promessa de Deus, se existe uma declaração do que Deus vai fazer na nossa vida, pode ter batalha, pode ter guerra, pode ser o que acontecer. Uma hora a realidade tem que se adaptar à palavra do que Deus declarou. Então acho que esse é uma palavra de esperança também para a gente que vive nos dias de hoje. E todos aqui temos promessas de Deus, de saber que mesmo que as promessas ainda não foram cumpridas, se existe uma palavra, uma promessa de Deus que foi declarada sobre a tua vida, uma hora a realidade tem que se dobrar para cumprir a vontade de Deus. Mas aí vamos para a parte agora que Davi não foi tão bom assim, né? Se a gente começa a dar uma lida, né, na história, né, você percebe assim, né? Davi, se a gente for ver, teve muitos casamentos e muitas concubinas, certo? Então, eu vou listar algumas aqui, mais ou menos onde você pode achar na Bíblia. Primeiro, Mical, né, que foi quando ele derrotou Golias. Saul falou assim: quem derrotar esse gigante pode casar com a minha filha. Davi derrotou Golias, então conseguiu ali, primeira noiva. Mical, 1 Samuel 18:27, Ainoã, 1 Crônicas 3:1, Abigail, 1 Samuel 25:40, Maca, que essa é a filha de rei de Jesus, 1 Crônicas 3:2, Hagite, 1 Crônicas 3:2, Abital, Eglá, Batseba, que em algumas partes fala, lá em 1 Crônicas chama de Batsua, mas é a mesma pessoa, Batsua, Batseba. E aí, se a gente for dar uma olhada também, concubinas. Então a gente vê em algumas passagens fala assim que Davi chegava e tinha mais de 10 concubinas, pelo menos. Então nessa historinha aí a gente já vê quase 20 mulheres diferentes. Quando a gente olha, né, que a gente leu aqui no começo da passagem, que é 2 Samuel 3:2-5, nessa passagem mostra que ele teve 6 filhos de 6 mulheres diferentes durante os 7 anos que ele reinou em Hebrom. Em 7 anos, ele teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes. Isso foi filhos, não conta filhas, né? Não está nessa lista, e não conta também se houve filhos de concubinas, são só as filhas das esposas oficiais, certo? Então assim, Davi definitivamente não estava sendo muito seletivo em relação à forma como ele estava. Ele encontrava mulheres de acordo com alianças com outros povos, alguma coisa assim, que era justamente como o povo da época fazia, e seguia. Só que quando a gente olha a palavra de Deus, né? Vou dar um exemplo. Lá em Deuteronômio 17, vamos dar uma olhada lá, Deuteronômio 17, versículos 14-20. Então, isso aqui, né, como já mencionou antes, isso aqui é Moisés falando para o povo, antes mesmo do povo passar por Jericó e entrar na terra prometida. E aí ele fala assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, possuís nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei,
e assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti, rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, de novo, segundo o coração e o critério de Deus. Dentre os teus irmãos porá-se sobre ti, não poderás pôr homem estranho que não seja dos seus irmãos, ou seja, tem que ser do nosso povo, não pode ter um rei estrangeiro. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei para esse caminho. Aí é uma questão, é um direcionamento histórico para o povo que acabou de sair do Egito e falou assim, olha, mesmo que você queira fortalecer como fosse o seu exército, né, para os seus cavalos, para lá a gente não volta mais. Ou seja, talvez você tenha no seu coração aquele desejinho, tem certeza, né, as cebolas, as cenouras do Egito, era tão maravilhoso lá, para lá a gente não volta mais. E aí no 17, tem uma ordenança muito clara, fala assim, tampouco para si multiplicará mulheres. Uma das outras versões fala assim, não terá muitas mulheres, né, coisa assim, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará sobre si. Então, nesse versículo ele vai dando algumas dicas, ou não dicas, mas direcionamentos de Deus para, quando for vir um rei, que vocês vão escolher um rei uma hora, tem que ter mais ou menos esse ponto. Você não pode ter muita mulher. Um caso ali, né, tem que ser firme, por quê? Porque se você tiver muita mulher, tiver muitas coisas, você vai acabar se desviando do caminho de Deus. Davi foi muito fiel em muitas coisas, mas esse versículo aqui ele esqueceu. Deuteronômio 17, acho que na cópia dele ali da Torá, quando ele estava aprendendo, talvez acho que ele acabou esquecendo isso daí. Então, a gente percebeu o que acontece, né? Como que começa, né? Aí eu falo que começa a virar drama quase que a novela mexicana, porque você tem 6 filhos diferentes e 6 mulheres. Cada mulher vindo de uma situação diferente. Uma mulher era a mulher que era de Nabal, né? Que a gente fala de Abigail, que vivia uma coisa, uma mulher muito sábia e estava ali. Tinha Maaca, né? Que fala aqui, que era a filha de um rei, era uma princesa de fato. Né? Tinha Batseba, que era simplesmente uma pessoa que estava lá, mas que foi coagida praticamente pelo rei para estar com ele. E aí fala que, né, mais pra frente a gente percebe que o que Davi fez para ela foi o seguinte, ele prometeu que o filho dela seria rei. Prometeu que Salomão seria rei. Foi uma promessa de Davi feita para Batseba. A gente pode dizer que foi inspirado por Deus, direcionado por Deus, mas em qualquer critério que a gente olha, em qualquer reinado, não faz sentido você pegar um filho que não é o seu primogênito e ser o rei. Sempre era o primogênito. Né? Tinha que ser Amnon, que era o primogênito de Davi. Esse era o que estava na linhagem para ser o rei, de acordo com os costumes das nações. Mas Davi promete que Salomão vai ser o rei, e um dos motivos pode ser porque, bom, eu pisei na bola com Batseba, né? Então eu tenho que mostrar para ela que, né, tem que fazer um compromisso aqui para mostrar que eu tenho compromisso com a história, com o que vai acontecer depois. Então, estou prometendo aqui. O primeiro filho, né, porque o primeiro morreu, né, mas quando Salomão nasce logo em seguida, esse vai ser o rei sobre Israel. Aí, então você consegue perceber tipo, um monte dessa história, várias pessoas de origens diferentes e tudo mais. Ou seja, você vai começando a criar uma história que fica difícil você entender, né, as motivações de cada pessoa. Uma mulher que era filha de um rei, de um dos outros reinados vizinhos, ela talvez tinha expectativa, né? Como a gente fala aqui de Maaca, que era mãe de Absalão e de Tamar. Bom, ela era princesa. Então na cabeça dela talvez falasse, não, quem tem que ser rei é o meu filho. Absalão tem que ser o rei, porque eu já sou de linhagem real. Quem que é essa Inoá aí, ou essa Abigail que, né? Como posso dizer, essas pessoas são os plebeus que o rei escolheu para ser noivo, mas quem é princesa aqui sou eu. Então o meu filho tem que ser rei. Cada um ali de repente tem uma motivação diferente. E aí você vê, aí quando a gente olha, né, além de todas essas mulheres, começa também a lista de quantos filhos, né? Amnon, aí tem Absalão, Tamar, Adonias, Segatias, Itreão, Simeia, Sobab, Natã, Salomão, Ibai, Elisama, Nogá, Nefeg, Jafi, Elisama, Eliada, Elifelete. Só nessa lista tem 20. Isso só está listado, fora o que não foi documentado. Né? E agora o que você tem, né? Você tem um rei que, a visão dele tinha uma missão quando ele foi ungido, que era o quê? Minha missão é unificar o reino de Israel. A minha prioridade é assegurar que o reino está unido de acordo debaixo da lei de Deus. E a sua família? Aí minha família a gente vê depois.
E aí o que acontece, né? Vamos dizer que vamos fazer um exercício, né, de pensamento. Se Davi não tivesse pecado, vamos supor que Davi não tivesse olhado lá e cobiçado Batseba, né? Então Salomão não existiria ou tudo mais assim. Com todos esses filhos que ele tinha e tudo mais, se ele tivesse seguido firme no caminho de Deus, a gente não sabe como seria um próximo reinado. Mas, de acordo com o que a gente viu, quando a gente fala de Amnon, que foi o primeiro filho, que em tese seria o próximo, aí a gente começa a ver na história de Amnon o que acontece. Amnon está lá, certo? E aí ele olha para a meia-irmã dele, que é filha de Maaca, Tamar. E aí fala que ele, né, que já entrando aqui na próxima parte, isso aí está escrito lá em 2 Samuel 12. Deixa eu ver. 2 Samuel 13, perdão. Então, se a gente ignora que Salomão é o rei, vamos pensar que numa forma normal seria Amnon, que é o primogênito. Aí você fala assim, não, mas então se Davi não tivesse pecado com Batseba, então não teria acontecido o que aconteceu no reino de Israel. O que a história nos mostra é que, na verdade, mesmo se não tivesse Salomão, certo? Mesmo que não tivesse acontecido na morte de Batseba, a forma como Davi estava criando a sua família, expandindo e tendo filhos e tudo mais, a essa negligência que ele tinha com o dever dele como pai, mesmo que Salomão não tivesse, provavelmente alguma coisa ia dar errado. E a prova está aqui em 2 Samuel 13. Né? Quando a gente começa a ler 2 Samuel 13, para passar um panorama geral, a gente vê 4 personagens principais. Tá? A gente vê Tamar, a gente vê Absalão, que era irmão, e aí mesmo pai e mesma mãe. Né? São irmãos mesmo de sangue 100%. Então, mesma mãe e mesmo pai, os 2 filhos de Maaca, que era princesa de Gessur. Então eles 2, e tem Amnon, que é o primogênito de Davi, pelo menos a linhagem que mostra, que era filha de Arnoã, que veio desde a época de Hebron também. E aí o que acontece é isso. Aí tem um quarto personagem, né? O nome dele é Jonadab, que esse é o primo de Amnon, ou seja, primo desse irmão mais velho. E esse primo era um enviado de Satanás, na verdade. Porque se você olha a forma... Eu acho aquela coisa, acho que todo mundo aqui, talvez, quando era mais novo, talvez tinha aquele primo mais tentado, assim, né? Quer fazer coisa errada, quer... vamos, né, tocar a campainha e sair correndo. Começava assim, né? Daqui a pouco tava estourando caixa de correio, fazendo coisa assim, tipo, sempre piorando. Aí o que a gente sempre fala é o seguinte, não tinha, provavelmente você era esse primo, né? Então, melhor a gente, né, focar aqui. Mas tinha essas 4 pessoas. Então, Amnon, primogênito, olha para Tamar, que era sua meia-irmã, e diz que ele se apaixona de uma forma doentia. Que ele sente ele fica sem apetite, ele perde, sabe, começa a emagrecer, só pensa nisso aí, não sei o que, não sei o que, eu quero ficar com ela, quero estar com ela, quero não sei o que. E aí o primo chega e fala assim, nossa, né, ele chega com toda a devida vênia, né, falando assim, não, mas o filho do rei, o primogênito do rei, o que o seu coração deseja, que está te deixando desse jeito que você não tem? Ele fala assim, então, estou apaixonado pela minha irmã. E aí uma pessoa com bom senso fala assim, amigo, tem muita mulher no reino, né? Vamos procurar uma mulher tipo direita, né? Porque você tem que procurar no meio da sua família, porque isso não faz sentido nenhum. E que ele fala, é fácil, faz assim, você finge que está doente. Fala pro seu pai, pai, eu tô doente aqui, pede pra Tamar me cuidar de mim enquanto eu tô aqui. Aí ele fala assim, tá bom, pode levar. Aí Tamar chega lá e aí conta a história, né? Tamar chega, prepara os bolos e tudo mais, e aí ele vai lá e se joga em cima dela, abusa dela, e diz que no momento que ele termina de abusar, ele despreza ela de tal forma que praticamente joga ela pela porta e fecha a porta e joga ela pra lá. Então mostra que ele, na verdade, inclusive Tamar falando, no começo ela fala assim, não faça isso, isso é loucura perante os olhos dos anciãos, mas não faça isso comigo, a menina ainda virgem e tudo mais. Faz a coisa errada, ele fala assim, sai de perto de mim, ele fala assim, você vai fazer uma coisa ainda pior, porque além de ter feito o erro, agora você vai ter um segundo erro que é me desprezar. E ele não quer nem saber, faz isso 2 vezes. Joga lá pra fora. E aí o que, né, de novo, estou fazendo um resumão aqui de 2 Samuel 13, fala que Davi se ira, Davi fica irado. Aí você fala assim, né, tipo, Davi ficou irado, tá bom, mas e aí, o que Davi fez? Nada. Diz que ele ficou irado, mas não aconteceu nada. E aí acontece, Absalão, que era o irmão mais velho dela, esperando o pai fazer alguma coisa, e o pai não fez nada, então Absalão faz o quê? Traz Tamar para casa, fala assim, fica aqui em casa, se recupera aí e tudo mais, e, né, deixa o seu irmão mais velho que eu resolvo. Aí
Quando a gente vai, acho que no versículo 20... Deixa eu ver aqui nas notas. No versículo 29. O versículo 29 fala assim, Não, perdão, no versículo 23, perdão. 29 ao final. Acho que é no 23 que fala que são os... anos inteiros, né? que fala que são 2 anos, isso aí, versículo 23 mesmo. Passa 2 anos da história. Ou seja, imagina, aconteceu essa tragédia, a irmã foi abusada, jogada no tudo mais, seu pai não faz nada, viu que isso aconteceu e tá lá, o cara fez tudo isso e continua sendo lá, o primogênito do rei, bem, participando, toda a reunião de família o cara tá lá, e o irmão maquinando. 2 anos. Então o que ele faz? Passa um tempo, aí tem uns tosqueadores numa cidade, que é o pessoal que faz, então, assim, seria mais ou menos assim, vai ter um churrasco lá. Então, Absalão vira para Davi e fala assim, então, vamos fazer um churrasco lá na outra cidade? Vamos todo mundo. E Davi fala assim, não dá para todo mundo, né? Tipo, a gente tem que ficar aqui na cidade e tudo mais. Ele fala assim, então deixa meu irmão não vir. Pelo menos o meu irmão mais velho ele vem só para fazer lá e tudo mais. E aí Davi fala, você vê que Davi questiona no primeiro, fala assim, mas por quê? Você quer que ele vá e tudo mais? E aí conta, né, em seguida que fala assim, que Amnon insta com Davi e fala assim, mas por favor continue, e Davi fala o quê? Pode ser, pode levar. E aí conta a história que leva Amnon para lá, ele embebeda Amnon e no momento que ele está ali bêbado, ele manda os servos matam Amnon. Ou seja, ele tem a vingança e ele acaba matando o seu meio-irmão que fez aquilo. E aí acontece todo aquele desespero, né? Amnon foge, né? Chega a notícia e vai se refugiar com a família da sua mãe no outro reino, né? Na casa de um tio, lá naquele reino de Gessur que ele estava antes. E fica aquela história agora, né? Tipo, o primogênito de Davi morreu, então Davi fica extremamente triste e tudo mais. E ali começa essa queda livre do que foi Davi, né? Na história do seu reino. Então, essa, né, se a gente for parar para dar uma olhada, é mais ou menos isso que acontece em 2 Samuel 13, nos mostrando o quê? Foi começando ali, né, por não ter essa ordem do que está acontecendo dentro de casa, a gente percebe que Davi, em 3 momentos, ele tem uma forma de tentar prestar atenção e identificar que, olha, tem alguma coisa errada nessa história. Primeiro, um filho que fala que está doente fala assim, pede para tal pessoa para ela cuidar de mim. Se ele está ciente, ele participa da história, ele vê o que está acontecendo, ele fala assim, mas por quê? Deixa eu ver direito aí e tudo mais. Não precisa ser ela não, vamos botar uma outra pessoa, é melhor pegar uma pessoa e tudo mais. Se ele estivesse prestando atenção, não. Quem que manda Tamar cuidar de Amnon? Davi. Então, quem que mandou a filha dele para um lugar que ela acabou sendo abusada e desprezada? O próprio Davi. Na segunda ocasião, o que acontece? Quando acontece tudo aquilo, ele pode tomar ação, ele pode fazer alguma coisa para corrigir, sabe? Tira, prende, faz alguma coisa para mostrar que, olha, justiça vai ser feita sobre você que causou esse sofrimento na sua irmã. Ele não faz nada. E aí no final, de novo, vamos pensar pela cabeça de alguém com bom senso. Se você faz parte do dia a dia, você sabe que esse cara abusou da irmã daquele. Esse cara fala assim, não, deixa eu trazer ele aqui nessa cidade longe com um churrasco. Meu amigo, talvez não é uma boa ideia. Porque você sabe que talvez estão maquinando alguma coisa errada. Mas Davi ouve isso quando Absalão insiste. E obviamente a Bíblia não entra em detalhe em como, mas por exemplo, Absalão fala o seguinte, do tipo, poxa pai, você nem para deixar um vir aqui comigo, nem para deixar meu irmão vir comigo aqui nessa festa, sabe? Tipo, tudo que a gente passou, tudo que a minha irmã passou e nada, sabe? Talvez deu ali uma pressão e Davi falou assim, quer saber? Pode levar. Ou seja, em 3 ocasiões, porque Davi não fez o seu papel de pai de forma correta, ele acabou tendo uma filha que foi abusada, um filho que foi morto e o outro que teve que fugir e ficar refugiado, porque senão ele ia ser morto também. E tudo isso começa quando? Quando ele não olha Deuteronômio 17. Não precisa ter um monte de mulher e vai trazer um monte de filho que você vai começar a se desviar. Certo? Mas isso tudo começa, né? Como eu falei, quando, né, ele olha por cima do muro e vê Batseba. Ali começa, na verdade, a desandar essa forma dele de escolher de ter muitas mulheres.
Porque como ele tinha essa visão agora, começa a ter um monte de mulher, ele começa a olhar para qualquer mulher e fala, bom, já tenho 10, já tenho 11. Então ele olha para qualquer uma e a cabeça dele agora está focada nisso, agora eu sou rei. Né? A gente falou disso na aula da escola dominical uns meses atrás, que é justamente isso. Ah não, mas o que tem eu não ir para a guerra? O que tem eu ficar aqui? O que tem eu dar uma olhadinha? O que tem eu chamar a vizinha para vir aqui? Ah, mas ela é casada? Não, mas tudo bem, mas eu sou rei. Né? Então assim, a Bíblia não detalha isso também, mas você acha que Batseba, que era mulher de Urias e tudo mais, ela foi para lá realmente tipo, com um sorriso no rosto. Quando o rei manda você fazer, você faz. Mas, para todos os efeitos, é quase como se fosse um abuso também. Você trouxe uma mulher, que era de outra pessoa, para ficar lá na sua corte e você vai lá e acaba engravidando a mulher. E depois o marido morre, que sabendo que foi ele que mandou matar o marido. Depois o seu filho morre. Então assim, vamos dizer que Davi não causou, não foi dos melhores exemplos dessa forma, né? Então ali ele começa, né? Quando, foi até o que a gente leu no começo da aula, fala o seguinte, que Natan chega, né, e todo mundo aqui conhece a passagem, né, que Davi vai lá, olha para Batseba, adultera, faz o Urias ficar na linha de frente, Urias morre, ele vai lá atrás de Batseba, casa com ela, e o que a Bíblia conta, fala que o neném nasce, passa um tempo, ou seja, quase um ano depois, ele não sentiu remorso algum do que ele fez. Nenhum. Ou seja, não era só o pecado de Davi, é que o coração dele estava tão distante de Deus que ele não conseguia nem ver o que ele estava fazendo de errado. Aí chega Natan, né? Natan fala assim, então, rei, deixa eu te contar uma história. Né? Tem um homem, um pobre, chegou, tinha só uma ovelhinha, né? Chegou um viajante, começa aquela dinâmica, e o homem que tinha um monte vai lá e pega a única ovelhinha dele, mata, aí fala assim, não, esse cara é digno de morte. Aí ele fala assim, então, esse daí é você. Você tem tipo, um monte de mulher, você tem o reino, você tem tudo, e você olhou para Batseba, que era a mulher de Urias, e ele só tinha um. E aí entra, né, isso que a gente leu no começo da lição, né, que está lá em 2 Samuel 12, versículo 10 até o 13, que fala isso, né? Suscitarei mal, fala que a espada não vai se apartar da tua casa, e que dentro da tua casa, Deus, isso no versículo 10, né, não se apartará a espada da sua casa. E aí você percebe que o pecado, né, não é simplesmente tomar a mulher de Urias. Olha no começo ali, ó. A espada não se aparta da sua casa, por quê? Porque você fez o quê? Você me desprezou. Você me ignorou, você esqueceu de quem é o teu Deus. E porque você me desprezou, você foi lá e tomou a mulher de Urias. Tanto que acontece, quando ele vê isso, ele percebe o seguinte, ó, quando Davi cai em si, no versículo 13, ele fala assim, pequei contra Deus. Ele percebe que o primeiro pecado que ele cometeu não foi contra Batseba, contra Urias, contra ninguém. O primeiro pecado dele foi contra Deus, está aí. Né? E aí, é isso que eu falo, no momento que isso acontece, logo em seguida Natan já fala, ó, não se preocupe, Deus já traspassou o teu pecado e você não vai morrer. Só que, né, é o que acontece antes, não vai passar, no 10, não aparta a espada, e no 11 fala que da sua casa o mal vai se levantar contra ti. E aí, logo depois que isso acontece, a gente cai nessa história que a gente acabou de falar sobre Tamar e Amnon. E basicamente, tipo, quase toda a linhagem dele de Hebron, alguma coisa fez de errado. O primogênito fez com Tamar, Absalão, que era o segundo da linha, depois que mata o próprio irmão, ele volta e tenta derrubar, tenta dar um golpe contra Davi. Né? Davi tem que fugir à noite, escondido. Né? A história, quando a gente continua lendo em 2 Samuel, mostra que Absalão vai, ele se declara rei e Davi tem que fugir. E aí o que acontece? Conta a história que Davi fugiu e deixou 10 mulheres das suas concubinas para cuidar do palácio. Né? Então fala assim, olha, eu estou indo embora, levou todas as mulheres, né? Levou a maioria dos seus filhos que tinham lá, mas deixou 10 concubinas para cuidar do palácio. E aí a gente vai lá e a gente percebe o quê? Que em 2 Samuel 16, no versículo 21, então Aitofel era mais um desses conselheiros que falou para ele, olha, você tem que mostrar para o povo que você não é que nem Davi, não, você é diferente, você é mais forte, você, né? O que eu vou fazer então para mostrar para o povo isso? Olha, então faz o seguinte, sabe essas concubinas que seu pai deixou para cuidar do palácio?
vamos fazer uma cama aqui na frente do palácio e você dorme com elas na frente de todo mundo. Pra você mostrar que é o seguinte, ó, mesmo elas sendo concubinas do meu pai, agora eu sou rei e eu faço o que eu quiser. Onde que isso é um problema? Pro povo que está seguindo ali, né? Se a gente voltar lá em Levítico 20, versículo 11. E aí, de novo, você que está escrito mulher de seu pai, aí você pode falar, não, mas elas não eram mulheres, eram concubinas, né? Não era mulher casada e tudo mais, então pela lei tinha uma brecha, né? Só que perante Deus, o que ele está fazendo? Você está mostrando para todo mundo, né? Que você está deitando com a mulher de seu pai, né? E aí fala que isso é uma desonra do seu pai e você vai morrer, né? Fala assim, o sangue é sobre essas pessoas que fizeram isso. E isso está cumprindo também o que, né, Natan tinha falado lá no versículo 11, que fala que darei ao teu próximo o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, né? Então ele mostra assim, o pecado que vai ser realizado contra as suas mulheres não vai ser oculto, vai ser perante todo mundo. Então a gente vê o cumprimento, o infeliz cumprimento dessa palavra, né? A gente vê o incesto acontecendo, a gente vê filho se matando, a gente vê filho tentando dar o golpe, né? Fazendo você fugir correndo. Davi já não era mais novo, teve que sair correndo, fugindo à noite para não ser morto pelo próprio filho. E aí vai contando também, para não entrar muito em detalhes, mas conta que ele vai para uns lugares, as pessoas vão amaldiçoando, tem gente que expulsa ele dos lugares, ou seja, você imagina, você dedicou a sua vida a juntar e unificar o reino do céu, você batalhou as batalhas desse povo, o povo cantava canções sobre você na rua, e depois quando você já está velho, porque você não cumpriu o seu papel direito como pai, você fez, né, a bagunça com muitos desses filhos, você tem que fugir no meio da noite porque um dos seus filhos quer te matar. E toma o seu reino por um tempo, e aí conta a palavra que sim, acaba tendo guerra entre os que são de Davi e os que são de Absalão, e nessa guerra Absalão também morre. Então, o segundo filho de Davi que morre simplesmente por essas intrigas internas. E fala que Davi fica desconsolado, né? Porque, né, parece que a minha linhagem inteira está morrendo agora, né? De novo, desses que nasceram em Hebron, principalmente, que foram os primeiros filhos, né? Que talvez são os primeiros filhos que ele ainda tinha um pouco mais de contato, né? Depois que ele começa a fazer filho para tudo quanto é lugar, não se ouve muito falar desses filhos também, né? E aí você percebe isso, você percebe que uma das consequências da forma como Davi, dessa negligência de Davi, foi como eu falei, essa fuga, é o luto em algum lugar escondido, é o luto pelo filho que foi morto antes, é o luto talvez pela filha que foi abusada, é o luto pelo filho agora que morreu na guerra. E ele volta, né? Depois que Absalão morre, ele acaba voltando pro reino, né? Ele acaba se tornando rei de novo. Mas imagina como que é uma reunião de família nesse momento, né? Imagina só, você chega lá para a reunião de família, tá lá, né? O Tamar, que foi o único que sobrou dessa história, né? E de repente as mulheres ali, talvez uma mulher que o filho já não existe mais, a outra que passou, mas o seu filho matou o meu filho, matou minha linhagem, era para o meu filho ser rei, todo aquele drama acontecendo. E Davi passando por isso, tendo que processar o luto, tendo que processar tudo isso. Por quê? De novo, porque não seguiu o direcionamento de Deuteronômio 17:17 e não conseguiu também colocar a ênfase em cuidar da sua família e cuidar da linhagem da sua casa, né? Então, e aí onde que a gente começa a perceber que é o seguinte, então como trazendo pra gente, né, nos dias de hoje, o que isso também significa pra gente em relação à nossa vida, né? Porque a gente viu agora a história de Davi. Talvez aí alguém pode dizer, tipo, tudo bem, mas eu não sou rei, eu só tenho uma mulher, não tenho um monte, então talvez isso não se aplica pra minha vida, não tem nada a ver. Você fala assim, tá, mas a pergunta aqui é o seguinte, o que é o seu reinado? O que é o seu reino? Ah, o meu reino de repente é o quê? É o meu trabalho. O meu reino, qual que é a missão que você tem? Davi tinha uma missão, eu tenho que unificar o reino. Qual que é a sua missão? A minha missão é prover para minha família. Minha missão é, sei lá, dar um jeito que eu não quero voltar para o Brasil de jeito nenhum. Então eu tenho que dar um jeito de ficar aqui em algum lugar. Cada um tem uma missão. E aí no momento que essa missão, ela anula a sua responsabilidade como pai ou como mãe, né, responsável pela família, e você apenas persegue aquilo e deixa de cuidar da sua casa, a possibilidade de que aconteça é que alguma coisa pode acontecer na sua família. Talvez não tão drástica como o caso de Davi,
porque eu acho que ninguém aqui tem uma situação tão complicada quanto a dele, né? Mas abre essa porta. Então, existe a questão. A primeira questão é o quê? Até para seguir um pouquinho na ordem da revista, a primeira questão que fala, só pegar aqui para não falar errado, é a vigilância. Né? Então a Bíblia fala também, tem um versículo que fala, né? Vigiar, quem está de pé, vigia para que não caia. Né? Então, qual é a vigilância em relação à nossa família e às próximas gerações? Às vezes é vigilância do quê? O que né? Por exemplo, eu posso falar com o marido. O que acontece com a sua mulher? O que está acontecendo com ela? Tem filhos? O que está acontecendo com seus filhos? Quem são os amigos dele? Por onde que ele está andando? O que ele está fazendo? Ah, mas tem uma época que não dá mais para saber disso. Concordo. Vai ter uma época que vai para o mundo. Mas quando chegar nessa época, seu filho tem confiança para chegar e falar assim, aconteceu isso. Tem abertura para chegar e falar, olha, tem um relacionamento com seu filho. Então, assim, se a gente for parar para pensar, nenhuma dessas coisas acontecem do dia para a noite. Quanto tempo ficou Amnon doente por Tamar? A Bíblia não entra no detalhe da data, mas conta que passou um tempo. Quanto tempo Absalão planejou matar Amnon? Pelo menos 2 anos. Se Davi fosse mais vigilante, ele ia perceber. Assim, tem alguma coisa estranha aí, tem que conciliar esses dois, tem que fazer alguma coisa, tem que tomar alguma ação. Mas ele não foi vigilante. Como que a gente não é vigilante no nosso dia a dia? Não sei. Minha mulher não está nem falando comigo, faz uma semana que a gente nem conversa. É uma coisa errada, é uma coisa que eu não sei. Você não presta atenção no que está acontecendo ao redor. Você não presta atenção nos sinais, naquilo que está acontecendo. Para não ser muito nessa questão, às vezes até é uma questão espiritual. Às vezes você chega em casa, tá aquele ambiente, você vê que tem uma opressão, alguma coisa assim, mas você não toma uma atitude. Né? É o filho que não dorme, todo mundo doente, e você percebe que não é nada natural, é uma questão que você percebe que talvez seja uma questão espiritual. Eu acho que é uma questão espiritual, e você não faz nada. Então a sua vigilância está falhando. Então onde que Deus está falando pra gente hoje? Né? Onde a gente tem que ser vigilante? Né? Na nossa família, a gente tem que ter essa visão de perceber. Responsabilidade é isso. O que está acontecendo com eles que são da minha casa? O que está acontecendo ao meu redor que pode trazer, ou abrir uma brecha, ou trazer uma dificuldade, ou dar uma chance para que, sei lá, Satanás ataque a nossa casa ou ataque a nossa família? Então o primeiro ponto é vigilância. O segundo ponto é proximidade. Você pode ser vigilante, mas se você não for próximo dos seus filhos, às vezes próximo da sua esposa, dependendo da situação, às vezes você não vai ter abertura para tomar ação. Porque quando fala que Davi se irou, quer dizer que o quê? Chegou ao ouvido dele o que aconteceu. Mesmo que ele não fosse mais vigilante, nessa situação chegou para ele. Mas como talvez ele não tinha a proximidade necessária para resolver e colocar as coisas no lugar, seja por não ter o relacionamento ou por falta de interesse, né? Porque não, de novo, não detalha, por não ter essa proximidade com as pessoas, ou pelo menos com a situação, ele não faz nada. Será que tem coisas acontecendo na nossa vida, nas nossas casas, que a gente olha, a gente percebe que tem alguma coisa errada e fala assim, deixa, no meu caso, deixa a Carol resolve. Isso aí, deixa ela falar. Será que tem alguma coisa que talvez eu possa fazer alguma coisa, eu posso entrar, eu posso ter uma proximidade para colocar minha mão na massa e resolver, que eu tenho empurrado? Vice-versa também se aplica, né? Não é só, eu estou falando aqui no meu caso. Ou será, como eu falei, da questão dos filhos, será que você tem um relacionamento próximo com os seus filhos que, se de alguma forma eles perceberem, né, aconteceu alguma coisa errada, alguém ofereceu droga, alguém fez alguma coisa errada aí no mundo que a gente não percebe, que eles vão sentir a vontade de falar assim, papai, mamãe, aconteceu tal coisa, isso aqui aconteceu. Será que a gente tem isso? Mas eu não tenho, então eu falo assim, de novo, né, depois que passa pela adolescência fica até um pouco mais difícil isso. Mas às vezes é isso, é o cultivar desse relacionamento, dessa proximidade, que abrem as portas para que de repente o seu... A forma como eu tento enxergar isso é o seguinte: se acontecer alguma coisa de errado na vida da nossa família, dos nossos filhos, não deveria ser surpresa pra gente.
E de novo, eu não estou falando isso para botar peso e culpa em ninguém, pelo amor de Deus. Não deveria ser surpresa no sentido, não é, sei lá, meu filho foi lá e engravidou a namorada. Você está vigilando? Você está ensinando alguma coisa? Talvez você falhou ali na vigilância e talvez de trazer um pouco da proximidade, pode acontecer, mas não, realmente. Eu sabia que ele estava namorando. Eu sabia que, estava ficando viajando e passando a noite em tal lugar. Que aí entra a questão, você como pai, você está colocando os limites necessários para ensinar para que isso não aconteça. Porque, de novo, o mundo de hoje vai falar o seguinte, não. As crianças podem tomar as decisões e fazer o que elas quiserem. Ainda mais se eles são mais velhos. Passou dos 13, 14 anos, você não tem que botar limite nenhum. No cristianismo não é isso. No cristianismo é o seguinte, enquanto está debaixo do teu teto, debaixo da tua responsabilidade, até casar e sair de casa, a gente tem a autoridade e tem a responsabilidade de mostrar, olha. Então a vigilância mostra isso, né? A proximidade mostra o quê? Que eu consigo colocar esses limites e meus filhos entendem que, olha, não. Eu falo, criado dentro de casa, não passava. Viajar com namorada, ou passar a noite com a minha namorada em algum lugar, não. Leva a namorada em casa, tá bom, sentado na sala. A gente vai ali no quarto, porta reganhada, porque, só pra ver um negócio aqui já vamos sair e voltar pra sala. Por quê? Tem as regras e minha mãe sempre falou, não pode ser desse jeito. Então, dessa forma, existe também formas ordenantes que a gente tem que fazer para mostrar. O seu filho vai entender essas questões, quando existe esse relacionamento. Ele vai aceitar facilmente todas as regras e todos os limites que você vai tentar impor? Provavelmente não. Aí todo mundo aqui pode voltar para quando vocês eram adolescentes ou mais jovens e tudo mais, e mesmo que você obedeceu os seus pais, às vezes ele botou um limite e você fala assim, mas... Sério que não pode fazer isso? Não faz isso não quero que você faça. Você pode até obedecer. Mas na hora você pode ter um momento e falar assim, putz, não gostei muito disso. Mas se você conhece, confia e tem respeito ali com seus pais, e eu falo que assim, eu sempre uso esse exemplo da minha mãe. Minha mãe ela nunca me proibiu disso. Se eu quisesse sair, eu saía com os amigos e a gente ia tomar café. Nunca fui de sair por coisa assim. Então eu saía com meus amigos, às vezes eram até amigos que não eram da igreja. Mas a mãe sempre falava, pode ir. E aí no dia que eu falei assim, eu vou sair. Ela falou assim, acho que hoje não é bom você ir não. Aí já dava até aquela travada, Deus falou com você, mãe? Deus te falou alguma coisa? Ela, não, filho, não sei, mas acho que talvez não ia ser bom você ir hoje não. Eu liguei para os meus amigos na hora e falei assim, hoje eu não vou não, Ela, tá bom. E aí naquela noite, por exemplo, tentaram assaltar um amigo meu, quebraram o carro dele, pô, maior sorte que você não foi, cara, foi horrível a noite. Aí eu falei, sorte não foi não, amigão. Aí eu fui lá falar com a minha mãe depois, falei assim, então por quê? Porque tinha esse relacionamento de confiança, entendeu? Ela não era desnecessariamente bruta de falar assim, você não pode fazer nada. Porque na cabeça dela é o seguinte, eu te ensinei, você conhece, você já está com 17, 18 anos, você conhece o caminho, você conhece a palavra, eu não posso ficar te segurando. E eu vou te dar aqui o que você sabe que você pode e não pode fazer. E você quer ser com seus amigos, eu sei que você não está indo fazer coisa errada e tudo mais, pode fazer. Mas na hora que ela chegava e o autoridade falou assim, isso talvez hoje não, talvez por aí não, talvez esse negócio não, talvez essa pessoa, presta atenção, melhor orar porque talvez esse relacionamento não vai dar certo. Esse relacionamento permitiu muitas vezes, que Deus me deu muitos livramentos, Porque de alguma forma, minha mãe se colocou na autoridade, na responsabilidade de desenvolver esse relacionamento comigo e com a minha irmã. Mesmo com meu pai desviado, fora da igreja, distante, talvez tão distante quanto Davi. Mas teve alguém ali que se colocou na brecha de falar assim, eu quero assumir essa responsabilidade. Isso quer dizer o quê? Que você nunca fez nada de errado na sua questão? Não, definitivamente não. Mas eu falo assim, que a misericórdia de Deus foi para o quê? Para que os erros que aconteceram foi para gerar transformação e mudança de vida. E os erros que Deus não permitiu que eu cometesse foram erros que me ensinaram o cuidado que Deus tem em relação às nossas vidas. Nós temos passado isso para a próxima geração? Os nossos filhos conseguem, de repente, olhar para Deus e enxergar que ali existe um Deus que se importa tanto quanto, na verdade, tanto quanto não, muito mais do que a gente. E que quando Ele diz não faça isso, não faça aquilo, não é simplesmente porque Ele quer que você seja um robozinho obedecendo, não sei o que, mas não, porque Ele quer realmente o melhor para você. Os nossos filhos conhecem a Deus?
né? Eu falo isso aqui quando a gente está lendo de Juízes, eu falo que uma passagem que sempre bate em mim e está bem ligado com isso, porque Davi conhecia Deus. Alguém nega que Davi conhecia Deus? Poxa, você lê Salmos, esse cara tinha intimidade com Deus. Talvez naquele campo, quando ele pegava ali a harpa e ele cantava aqueles hinos de adoração, o coração dele era ligado com o coração de Deus. Ele sabia, ele fala de Deus, ele escreve de Deus como alguém que ele conhece. Ninguém aqui vai negar que Davi conhecia quem Deus era. Mas conhecer quem Deus é não é o suficiente. Não, mas olha que homem usado por Deus. Glória a Deus. Que todos sejamos. Mas e o todo? Nós temos cumprido as nossas responsabilidades também em relação às nossas famílias, às próximas gerações? E é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando o seguinte, ó, mesmo Davi, que era um homem que inegavelmente conhecia Deus, que escreveu metade dos salmos aqui. Todo mundo aqui ora e canta e louva. Várias das palavras que a gente canta nos nossos hinos vieram diretamente de salmos que Davi escreveu milhares de anos atrás. Mas ele não cumpriu a responsabilidade de passar para a próxima geração. E onde que a gente vê que essa é a parte mais triste? Porque para mim, eu falo, tudo que a gente leu aqui de Tamar é terrível. Os filhos morrendo e tudo mais, essa parte é realmente tenebrosa. Mas onde a gente percebe que é o pior de tudo que entra no terceiro ponto. A gente falou de vigilância e a gente falou de proximidade. O terceiro ponto que fala que a nossa responsabilidade é o exemplo. Que exemplo que Davi deu para os seus filhos? Como rei e como pai. Como rei, ele deu um exemplo do quê? Vamos para a batalha e vamos deixar o reino unido. Quando ele terminou a batalha, não tinha mais luta. Tinha paz. Ou seja, a figura dele como rei agora, como aquele que batalha, que conquista e que expande, esse exemplo já não era mais tão necessário. Quando a gente olha na palavra, quando ele fala com Salomão no leito de morte, ele fala assim, te esforce e seja homem. Essa é a palavra que ele fala para Salomão, que é um versículo super forte. Quando Salomão olha para Davi, ele fala assim, seja homem. O que isso significa para Salomão, quando ele olha para Davi? O que você acha que Salomão pensou quando o pai dele falou assim, seja homem? Tipo, olha para mim e seja homem. O que ele acha? O que você acha que passou na cabeça de Salomão? Você lembrou que ele fez com Batseba, em algum dado momento. Ele pode ter lembrado disso? Todas as mulheres que ele tinha lá. Então, primeiro você pensou assim, meu pai teve umas 20, então umas 1000. É isso que eu falo, o que acontece. Se a gente for ler, né, na história de Salomão, por que eu falo pra mim a parte mais triste? Você tem um filho que ele assume o reinado no Reino Unido com uma promessa de Deus direta, dizendo, por toda a sua descendência vai ter um rei que vai permanecer e vai ter paz, você vai ter paz com as nações ao seu redor, mas você tem essa promessa na tua frente. Salomão ouve Davi fala assim, ó, pede para Deus que tenha sabedoria, nessa mesma coisa que ele fala, seja homem. Fala lá na Bíblia que ele vai lá, faz 1000 sacrifícios, Deus aparece para Salomão, ele vê Deus no sonho dele. E Deus fala assim, o que você quer? Aí Salomão fala assim, eu quero ter sabedoria para cuidar do povo. Aí Deus fala assim, olha, porque você pediu sabedoria para cuidar do povo, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar, assim, você vai ser uma pessoa que vai ter uma sabedoria e uma capacidade além de qualquer compreensão humana. Você vai ler vários dos salmos, todo provérbios quase, cantares de certa forma também, tudo escrito por Salomão. Uma sabedoria que nunca foi inigualável em toda a história. Aí você fala assim, pô, esse cara viu Deus. A Bíblia fala que Deus aparece 2 vezes para Salomão, né? Ele teve contato direto com Deus. Deus falou com ele e ele sabia quem era Deus. Ele estabeleceu, né, a palavra conta que ele constrói primeiro o palácio, o templo, e depois ele vai construir o seu palácio. Ele começa a fazer dessa forma. Você vê que ele tem o coração correto, ele quer seguir a Deus. O povo de Israel, na verdade, ele prospera muito. Fala que na época de Salomão, prata não era nem contada. Tinha tanta prata, que a gente conta ouro. Prata, já não precisa nem contar a prata. Pelo amor de Deus. Prata, caríssimo, metal precioso. Tinha tanto em abundância que nem contava mais. Aí você fala assim, nossa, Deus está mostrando como que vai ser um reino quando ele realmente direciona o rei. Mas o que é o exemplo de Davi para ser homem? Meu pai teve umas 20, 25. Aí chega lá em 1 Reis 11, começando no versículo 1. Né? Então até aí, né? Até 1 Reis 10 vai falando das vitórias, como o reino se estabeleceu,
que tinha paz, que o povo prosperava, que não contava prata. Aí começa lá, 1 Reis 11, capítulo 1, versículo 1, perdão. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além das filhas de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonitas e Etés. Se você parar até aí você volta alguns capítulos antes e fala assim, e Davi foi invadindo e expulsou os Eteus, os Heveus, os Jebuseus, todo o povo que Davi começou a expulsar, Salomão começou a falar assim, tem uma mulher aí pra mim não? Posso ter uma mulher aí também? Vamos trazer. Aí continua no versículo 2. Das nações que o Senhor tinha dito aos seus filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, não se misturem. De outra maneira, os seus corações serão pervertidos para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Não era só tipo, faz não, ele se envolveu de fato com essas mulheres. E aí começa no versículo 3. 700 mulheres, 700 esposas que ele casou, princesas e 300 concubinas, ou seja, tinha mais 300 mulheres que não casou, que era só, não sei pra quê, gente. Não sei, de verdade. É quase uma para cada dia durante 3 anos. Você vê que assim, é o quê? Era simplesmente para ter. Conta-se nessa época, se você olha, quando fala aqueles dos haréns, na época quando a gente lê o livro de Esther, que fala que o rei tinha um harém e tudo mais, tinha muitas mulheres que estavam ali que não... apenas estavam ali para mostrar que era, tipo, olha, o meu poder significa que eu tenho, tipo, milhares de mulheres. Mulheres que ficavam lá, o caso de Esther é um exemplo, que demorou mais de ano para poder entrar na presença do que era o marido dela. E é isso que ele fez, mas é que acontece. Conta de todas essas 1000 mulheres, né? E aí fala o quê? Que as suas mulheres lhe perverteram o coração. E aí começa a parte triste, no versículo 4. No tempo da sua velhice, as mulheres perverteram o seu coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. E aí começa isso que eu falo. Foi uma geração. Foi a geração seguinte, era o filho de Davi. Que tinha tudo para ser o maior rei da história, para ter o reinado mais longevo, para ter tipo, gerações e gerações de paz e poder durante aquele lugar. Uma geração apenas, porque Davi não cumpriu o seu papel como pai e exemplo. No final ele faz o quê? Mas é o que acontece, a diferença de Davi é o seguinte, ele pecou, ele fez tudo isso, mas o seu coração não se afastou de Deus durante toda a sua vida. Mas Salomão não sabia como era, você não vê o coração do seu pai, você vê? Você não vê. Você vê o comportamento, você vê a ação, você vê a atitude. Mas o coração, quem é você no seu relacionamento com Deus, os seus filhos não vão ver em vocês também. Eles veem o quê? Você pode falar assim, não, eu tenho um relacionamento com Deus muito próximo. Né? Fala, tem uma coisa que a gente conversando com o pastor. Eu leio a Bíblia física em casa, porque meu filho não sabe que eu leio a Bíblia se eu não leio ela física. Se eu estou lendo no celular, ele não sabe o que é. Então, mesmo que eu tenha um relacionamento com Deus, se ele não tiver um exemplo que ele vê e entende, porque é isso que eu faço. Se eu estou de manhã, às vezes, lendo a Bíblia, o Arthur acorda, ele vem, ele volta para o quarto dele, pega a Bíblia dele e senta do meu lado. Se eu estou no celular mexendo, a primeira coisa que ele faz, ele senta do lado para ver o que está no celular. O que você está vendo, pai? Eu estou lendo a Bíblia. Ah, tá. Ele não sai para algum outro lugar para pegar a Bíblia dele, ele não faz. O exemplo que ele falou, seja homem, era isso, ter muitas mulheres. Só que ele, né, por ser uma segunda geração e talvez por não ter tido... Na verdade, assim, né, a gente pode confabular, mas, por exemplo, por ter tido uma vida muito calma, porque não tem guerra, não tem batalha, não tem experiência contínua com Deus, que é uma coisa que Davi tinha inegavelmente. Cada batalha que ele entrava, ele tinha que ter, ó Deus, subo, vou batalhar, vai. Lutava, vencia, percebia que Deus dava provisão. Salomão talvez não teve isso. Salomão era rico, o pessoal visitava, traziam presentes, especiarias, tudo que ele quisia. Na cabeça dele falou assim, nossa, eu sou demais. E aí começou a ter essas mulheres que vinham de outros deuses. E aí eu falo, e às vezes pode acontecer com aquela pessoa que às vezes foi criada na igreja e fala assim, mas eu estava lendo esse outro livro aí de um pensador de outra religião. Talvez não é bem isso que Jesus quis dizer, né? A gente já falou isso também em algumas aulas, né? Mas Jesus era profeta, mas meu, filho de Deus... Não sei, né, se faz muito sentido e tal. Talvez alguma coisa que começou, essas mulheres começaram a chegar e falar assim, não, realmente, tipo, o Deus de vocês não tem como negar. Deus, meu, poderosíssimo, forte, ganhou todos os povos aí. Mas, e se você der uma olhadinha aqui, talvez para Quemos, que é o meu Deus aqui na Cananeia? Deus de guerra também. Se der uma ajudinha com ele, talvez ele ajude também a defender algumas coisas, tipo...
Se você aliviar nessa parte, talvez o povo vai ficar mais feliz com você, porque isso aí é muito ríspido. Fala, talvez nem tanto só por isso, como também pelo fato de ele ter tantas mulheres, ele tenha quisto viver, quer dizer, quisto viver pela dona delas, eu não diria, mas em um outro momento, uma outra dizia assim, eu sou de povo tal, vim de longe tal, não tenho o teu hábito em servir a Jeová, eu sirvo a Temos, ou se fosse a entidade, aí eu preciso fazer meu sacrifício como era feito no meu povo. Então, talvez por uma questão de fazer um agrado, uma outra esposa, uma fazia, outra, aí 10, 12 culturas diferentes, cada um tinha o seu próprio Deus. Não, aí o que acontece? Não, é verdade, né? Pô, eu amo tanto você quer fazer tudo bem, faz o seu altar lá no canto. Aí ela vai e começa a fazer o sacrifício. Aí fala assim, mas hoje eu vou sozinha, você não vai comigo? Vamos, Salomão, comigo? Só dessa vez? Tá bom, vamos lá. E aí vai, versículo 5, para a gente ver o próximo. E aí que eu falo que é a parte mais tenebrosa, por quê? Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, segmento de Milcom, abominação dos Amonitas. No versículo 6 ele fala, assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Esse versículo para mim fala muito porque eu vi Jesus, eu tive um encontro com Ele. Então, tranquilo, o resto da sua vida você está garantido. Se você não perseverar em seguir ao Senhor, mesmo que você tenha tido a experiência mais próxima com Jesus, mesmo que Jesus tenha aparecido na tua frente e falado com você, se você não perseverar e seguir a Jesus, vai chegar uma hora que talvez você vai acabar sendo enganado e vai seguir um outro caminho. Então o que isso nos mostra de novo pra gente no dia de hoje? A gente pode ter experiências maravilhosas com Jesus, encontros com Deus, você está em oração, Deus fala com você, é uma maravilha. Mas se a gente não persevera nisso por toda a nossa vida, até o momento que Ele nos levar, ou que Ele voltar, a gente tem sempre esse risco de acabar caindo dessa forma. Ou sei lá, de repente no meu caso, que sabe, minha mãe da igreja, sabe que ela segue a Deus, né? Eu falo pra ela que ela tá mais perto do fim do que eu, né? Não estou dizendo que ela tá perto do fim ainda, né? Mas tá mais perto do fim do que eu, mas com o coração firme. Os meus avós, que Deus já levou, foram fiéis, como diz lá Paulo, foram fiéis, seguiram a carreira até o final. É importante ser fiel, tem que perseverar até o fim. E esse é o exemplo que a gente tem que mostrar para os nossos filhos e para as próximas gerações. A nossa fidelidade em relação a Deus tem que ser a fidelidade em qualquer momento. Nos momentos de batalhas e lutas, como era Davi, nos momentos de bonança, como está em Salomão, nos momentos de fome, como ficou lá talvez em Jeremias, ou nos momentos de domínio, como a gente pode de repente ver lá em Daniel. A sua fidelidade em relação a Deus e a sua perseverança em buscá-lo não pode ser abalada ou mudar de acordo com a sua situação. Salomão, porque ele começou a ouvir os outros deuses, outras culturas, e talvez, eu não sei, irmão, se vocês já tiveram isso de conversar com alguém que talvez cresceu com você na igreja, alguém que você sabe que era uma pessoa muito fiel, que de repente começa a ter umas ideias meio dos cristais, das energias e dos outros deuses. Já aconteceu. De repente a pessoa começar a falar de karma, não, você vai me perdoar, eu sou crente. Eu sei de tudo isso que você está falando, das religiões, você quer estudar, quer entender, aí é teu critério. Você de repente quer entender melhor, porque você vai poder conversar melhor com essa pessoa em relação a Jesus, aí é um critério que você pode falar. Agora, quando você começa a falar de vibrações, de energia, como se fosse alguma coisa que você está tentando misturar com o cristianismo, e de certa forma isto começa a mudar a mensagem do Evangelho, a única frase que explica isso, o nome disso é heresia. Os nossos filhos, as próximas gerações, estão passando pela formação deles de tal forma que eles vão ser bombardeados por todos esses tipos de informação. Se nós não tivermos a proximidade de corrigi-los no caminho deles e não tivermos um exemplo claro para que eles sigam a Deus da forma correta, mas eu não sigo Deus da forma correta. Não, acho que ninguém aqui segue a Deus 100% da forma correta. Mas o nosso coração está disposto a seguir a Deus da forma correta, ser corrigido por Deus, ser ensinado por Deus e continuar no caminho perseverando. Sendo moldado pela mão do oleiro aqui para que a gente se torne de acordo com como Deus quer que a gente seja. Quando os nossos filhos olham para a gente e percebem em nós não apenas a vontade de trabalhar, a vontade de seguir a Deus, mas a disposição de ser ensinado, transformado, mudado por Ele, eles também vão começar a entender. Né? Fala assim, não, acho que tem alguma coisa aqui que faz sentido, eu tenho que seguir a Deus também dessa forma. Isso é garantia 100% que as próximas gerações vão seguir a Deus? Não. Mas aí essa é a questão. Eu falo assim, Deus, o que coube a mim fazer? De ensinar, de ser próximo, né? De ser próximo, de ser vigilante, de dar o exemplo, a gente tem feito.
quando começar a jornada dos nossos filhos, que ainda são crianças e vão crescer, ou que eles já são maiores, já são mais adultos, que eles tiverem a jornada deles com Deus, nós continuaremos seguindo, dando exemplo, e orando, e perseverando, e sendo vigilante conforme for necessário, mas aí ele vai começar a ter, né? Eles vão começar a ter a relação deles com Deus direto. Eu falo que uma das maiores responsabilidades que nós temos é apresentar Jesus aos nossos filhos. E não é apresentar assim, não, vamos ler aqui, não. Vamos falar de Jesus, mostrar quem Jesus é. Para que eles também tenham um relacionamento com Jesus. Não simplesmente conheçam a respeito de Jesus, mas conheçam a Jesus de fato. Mas como que eu faço isso? Só o Espírito de Deus que vai nos dando estratégia para que isso aconteça. Porque às vezes do nada, seu filho chega e fala alguma coisa que você fala assim, nossa, mas de onde você tirou isso? Eu não sei, pai, mas eu pensei e estava acontecendo isso e você vê que Deus começando a falar já. Versículo 7, pode concluir. Edificou Salomão Alpa Quemos, abominação dos Moabitas. Parece que é o nome de um monte de deus diferente, né? Mas Quemos, né, que era dos cananeus e era seguido pelos Moabitas, ele era como se fosse o deus da guerra, o deus dos exércitos. Então ali, essa afronta foi terrível por quê? Porque o que Salomão fez quando ele vai lá e edifica o alto para adorar Quemos? Ele fala o seguinte, o Senhor que é o Senhor dos exércitos, que o meu pai falava, e que você nos liderou na guerra para conquistar tudo que nós conquistamos no nosso reino. Eu não adoro mais o Senhor como o Senhor dos exércitos, agora eu adoro esse outro Deus. E aí fala o quê? Sobre o monte que está diante de Jerusalém e a Moloque. Você já deve ter ouvido falar de Moloque. Moloque era o Deus que eles faziam o quê? Sacrifício de criança. Mas como que eles faziam? Às vezes eles pegavam o sacrifício do quê? Do próprio filho. Então, onde que aí está a afronta de Deus, a afronta de Salomão contra a promessa que ele fez? Que a afronta de Salomão contra Deus pela promessa. A promessa de Salomão foi o seguinte: da sua linhagem, da sua própria geração, tudo mais, eu cuido. Ou seja, a sua linhagem, o seu futuro é meu, é de Deus. O que Salomão fala assim? Não. As próximas linhagens não são suas. A próxima linhagem, eu vou passar o fogo para esse outro Deus Moloque. E quando ele faz isso, é quase como ele vira para Deus e ele anula completamente a aliança que Deus tinha feito com ele. A gente olha no decorrer desse capítulo e mostra que Deus fala o seguinte: eu vou arrancar a nossa aliança, você quebrou a nossa aliança, e por amor do seu pai, eu vou deixar uma tribo com você. Então fica só Judá. Mas dos filhos dele, Jeroboão chega, fica Roboão de um lado e Jeroboão do outro, separa o reino, 10 e meia tribos vão para um lado, outra 1 e meia tribo, que fica Judá e Benjamim do outro lado, que segue a linhagem de Salomão. Mas por quê? Pela fidelidade de Davi. Não Salomão, se Salomão fosse o primeiro da linhagem, aconteceria que nem aconteceu com Saul. Vou pegar um outro rei, e meu espírito vai dar sobre o rei. Mas por que Salomão fez isso, gente? Eu não estou falando que é apenas o único motivo. Mas um dos principais motivos que Salomão chegou a esse ponto, e Davi nunca fez isso, Davi destruiu os altos de todos esses deuses. Ele viu o pai dele eliminando todos esses outros deuses de Israel. Ele em sua consciência, ele nunca faria isso. Mas ele chega a esse ponto por quê? Porque um passo antes ele teve uma outra mulher. Um passo antes, e sempre é um passo de cada vez. O caminho para a perdição é um tapete lindo, fino. Você vai, você nem sente pedregulho nem nada. Parece que está tudo bem. E na hora que você percebe, você vê o homem que foi considerado o mais sábio do mundo, que encontrou com Deus 2 vezes, sacrificando criança com Deus pagão. E aí, quando eu termino essa reflexão, para a gente pensar o seguinte: se o homem mais sábio do mundo, quando não vigiou, acabou matando crianças no altar, quanto mais a gente, que talvez não somos tão sábios assim, talvez a gente não tenha visto Deus, se a gente não realmente perseverar, até que ponto a gente pode chegar? Será que a próxima geração vai ter o conhecimento de Deus para poder perseverar também? Então, quando eu estava preparando para essa lição, o que eu senti, o Espírito falando muito forte no meu coração, é esse senso de urgência que às vezes a gente perde. Porque como a vida é calma ou pacífica, onde a gente está morando, a gente não tem que se preocupar tanto com violência e talvez o que acontecia no Brasil e tudo mais.
Às vezes a gente acha que, então não tem perigo aqui, então tá tranquilo. Satanás ainda quer destruir sua vida igualzinho queria destruir no Brasil. Quer destruir sua vida, quer destruir os seus filhos. Satanás quer botar divisão na tua casa. Satanás quer fazer seus filhos se perderem nas drogas, na prostituição e tudo. Satanás está doidinho para fazer isso, não mudou nada. No Brasil, aqui, em qualquer lugar. E a gente tem que ter esse senso de urgência, como igreja, de perceber o seguinte: eu não posso ficar inerte e achar que está tudo bem só porque o Kindergeld pingou, eu consigo pagar a escola dos meus filhos. Não, aqui as leis da Alemanha eu não vou ser mandado embora porque tem muita proteção, então é ótimo. E a gente ficar negligente, displicente. Eu não estou falando que a gente está preguiçoso e que a vida é fácil, não é isso que eu estou falando. Mas a gente às vezes fica o quê? Míope. A gente acha que porque as coisas estão em paz aqui, talvez como Salomão, né? Está em paz, não tem batalha, não tem guerra, não sei o quê. E de novo, não estou falando que ninguém aqui passa por dificuldade, porque eu sei que todo mundo passa por dificuldade aqui. Mas se a gente não tiver essa perseverança em seguir a Deus, em mostrar e demonstrar esse exemplo dentro de casa, com os nossos filhos, a nossa família e tudo mais, o risco da gente desviar e cair para o outro lado, ele é um risco existente em todo o tempo. Independente se você já teve um grande encontro com Deus. Não, mas eu nunca tive. Então você está com mais risco do que o outro que teve. Não, o que Deus está falando aqui é claramente. Você já teve, vou falar que esse testemunho, foi 3 vezes ao céu, ex não sei o que, tal. O cara teve todas as experiências com Deus no mundo. E talvez tenha um irmãozinho que foi fiel na igreja, nunca teve nenhuma experiência sobrenatural nem nada, mas tem sido perseverante. Independente disso, quem põe esse grau de mais espiritual do mais é a gente. Deus, ele fala assim: não, vocês dois aí que estão em graus diferentes, vocês dois podem cair, vocês estão... o diabo quer atacar vocês dois, quer destruir vocês dois, quer acabar com a família de vocês de qualquer forma. Vigilância, proximidade, exemplo. E aí dessa forma a gente vai conseguir passar para as próximas gerações, esse ímpeto de continuar buscando, de continuar indo em frente e de perpetuar a mensagem do Evangelho. A promessa de Deus foi feita, que Ele visita até a 1000ª geração. Então a promessa de Deus não mudou. Se nós não estivermos fiéis, buscando a Deus e seguindo a sua lei, perseverando na busca, Deus continua visitando e trazendo as próximas gerações, as próximas gerações, as próximas gerações, as próximas gerações. Eu menciono isso porque eu falo, eu sou 4ª geração. O Arthur Oliva sou 5ª geração. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Nada. A única coisa que quer dizer é o seguinte, que a misericórdia de Deus, a nossa família tem sido renovada de geração em geração. E agora essa responsabilidade está em mim. Para ver o Arthur Oliva crescer, e a minha oração desde que eles nasceram eu quero criar filhos que sejam tementes a Ti. E como o pastor Luciano Subirá fala o seguinte, eu não creio o filho para ir para o inferno. Então, no nosso afã de tentar dar uma tranquilidade para os nossos filhos, ou de não ser muito... Às vezes, a gente está abrindo a porta para que o inferno leve embora. Então fala assim, você pode não gostar de mim hoje, mas dentro de casa você não vai entrar por porta e não vai para o inferno. Aí quando você crescer, você vai seguir seu caminho, eu vou continuar orando aqui, mas eu não tenho mais a capacidade de segurar. Você quer ser pródigo, que vai sair tudo mais, mas se aqui em casa você percebeu quem é Deus e quem você é, quando você estiver lá fora, você vai lembrar um dia e você volta. Eu sei que essa é a esperança de muitos que estão na igreja hoje, que oram pelos filhos que ainda não estão dentro da casa de Deus. Mas que a gente possa, nessa lição, aprender isso. Que a nossa responsabilidade ela não desaparece simplesmente porque a vida fica mais tranquila. E que o ataque do inimigo contra as nossas casas, ele não vai ceder. Não vai. O diabo já perdeu tudo. Então, a existência dele, o único objetivo que ele tem é continuar atacando, destruindo. O que ele conseguir destruir para ele é lucro. Então nós temos um inimigo que não quer. Ele não tem outra, ele não distrai. Ele não tem, eu ia atacar a tua vida, mas eu vi no Instagram aqui uma live, vou ficar aqui um pouquinho, depois eu ataco ele. O diabo não tem isso. E é para mostrar o quê? Que nós sozinhos a gente não consegue segurar não, gente. Se não for pela graça de Deus, a presença de Deus, a perseverança, não é só individual, mas é aqui da igreja, um apoiando o outro, não é só a nossa vida, mas as próximas gerações. Em qualquer cenário, para a gente encerrar, em qualquer cenário que você for pensar, você ouvindo a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que batalhou, que venceu e tudo mais, aí você ouvindo o começo da história de Salomão, você fala assim, caramba, qual foi a dinastia de Davi? Quantas
Quantos reis tiveram aí? Você vê naquelas do Egito, né? 17 faraós que seguiram. Mas quantos tiveram de Davi? Ah, que seguiram a Deus firmemente? 2. 1,5, porque Salomão no meio desistiu. Como assim? Não faz sentido. Eu realmente espero que, na verdade, quando o mundo olhar para as nossas vidas, vai falar o seguinte: nossa, mas eu achei que você não ia dar em nada. Mas, nossa, você se firmou, você foi bem, seus filhos estão bem e tudo mais. Sim, porque a gente está se firmando para Cristo. Da mesma forma como pode cair por um lado, a perseverança em Deus pode fazer do outro lado. E que Deus possa formar em nós uma geração que tem esse compromisso e nas nossas próximas gerações que sejam mais próximas de Jesus do que nós. Para que eles continuem a crescendo e espalhando o Evangelho, tendo um compromisso com Cristo.